Pessoal, é o seguinte, o Flamengo jogou um bolão no primeiro tempo. Passou o carro, atropelou o Milionários. Pobre Milionários. Desculpe o clichê, o trocadilho infame, perdão, o trocadilho infame. Mas o Flamengo fez os 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo seguiu atacando, teve posse de bola. O lance do terceiro gol foi espetacular, né? O Vinha tem que ser titular desse time. O que falta para todo mundo perceber o óbvio? Que o Vinha tem que ser titular desse time. Pois é, o Vinha entrou no lugar do Ayrton Lucas. A gente tá falando aqui dos adversários que podem pegar o Flamengo, né? Que o Flamengo pode pegar. Mas tem um monte de gente que não quer pegar o Flamengo também. Porque esse Flamengo, assim, acho muito difícil esse Flamengo continuar jogando esse futebol pobre que esse time tem jogado. O Flamengo, com 2 gols do Pedro, né, Elton, consegue um bom resultado, um bom primeiro tempo. Muito graças aos presentes que o Milionários deu ainda no primeiro tempo. Se é milionário tem que dar presente, né? Mas acabou sendo... Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir aqui, né, agora o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo de 3-0 diante do Milionários e a classificação do Mengão em segundo no grupo, né? O Flamengo se classifica em segundo no grupo. Dificilmente o Bolívar perderia jogando em casa, né? Dificilmente, mas poderia acontecer, uma coisa que não aconteceu. Acho que já era certo não acontecer. E é aquilo. Novamente, o Tite não coloca o Gabigol no jogo, né? Pelo segundo jogo consecutivo, Amazonas e agora Milionários, o Tite deixa o Gabigol no banco, né? Será que ele está deixando a poeira baixar para depois tentar inserir o Gabigol aos poucos durante os jogos? Será essa a situação que o Tite está tentando fazer? E é aquilo, né? Esse quarteto do Flamengo aí, esse quarteto do Flamengo, Arrasca, De La Cruz, Alan barra Pulgar, né? E o Gerson. O quarteto tá indo bem. O quarteto tá indo bem, mas na Copa América vai ser desmanchado, infelizmente, né? E quem será que o Flamengo vai pegar nas oitavas de finais, né? Da Libertadores? Segunda-feira tem sorteio, hein? Será que vai ser uma pedreira? Palmeiras? Fluminense? São Paulo, se ganhar o jogo na última rodada? Júnior Barranquilla? The Strongs? Bolívar? Atlético Mineiro? River Plate? Quem você prefere que o Flamengo pega nas oitavas de finais? Deixe o like aí, o seu comentário também e vamos embora com mais um debate aí, galera. Classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores, as fases de mata-mata. O Flamengo derrotou o Milionários por 3-0, com uma atuação boa no primeiro tempo. Teve uma ajudinha luxuosa das defesas do Milionários, né, que nos 2 primeiros gols bobeou. No primeiro, com uma atrasada ridícula, que o Pedro muito espertamente interceptou e fez o gol. E no segundo, com o desvio de cabeça de um dos zagueiros no cruzamento do Gerson. A bola do Gerson estava sendo cruzada. Podia ser até que ela acabasse entrando, mas no momento ela era sendo cruzada. E o zagueirão foi lá e meteu aquela cabeçada para trás e encobriu o goleiro, 2-0. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo era muito melhor, né? E principalmente o lance do terceiro gol foi espetacular, né? O Vinha tem que ser titular desse time. O que falta para todo mundo perceber o óbvio? Que o Vinha tem que ser titular desse time. Pois é, o Vinha entrou no lugar do Ayrton Lucas, que se machucou, meteu o passe para o Pedro e o Pedro fez o terceiro gol. Pedro, para mim, é o destaque da partida. 2 gols, várias outras jogadas importantes. Pedro jogou muita bola hoje. Mas, além dessa boa atuação do Pedro, tem um detalhe que vai ser importante a gente comentar. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Eu quero primeiro só... O Flamengo fez um bom primeiro tempo, muito ajudado pela gloriosa defesa do Milionários, que praticamente deu o primeiro gol para o Pedro. Méritos para o Pedro de estar atento, de agir rápido quando a bola foi atrasada e mal atrasada para o goleiro, e assim fez o primeiro gol. E ajudou também no segundo gol, quando a bola cruzada pelo Gerson, cruzada e não chutada em gol, foi desviada pelo zagueiro, de cabeça, e encobriu o goleiro. Então, é claro, isso facilitou e muito o Flamengo, embora o Flamengo já dominasse completamente o jogo. O jogo já era do Flamengo, mas o Flamengo estava ainda com aquela sua tradicional dificuldade, só diminuindo a temperatura do ar-condicionado aqui, para compensar um pouco a luz do estúdio. O Flamengo estava com aquela sua tradicional dificuldade de transformar em gols aquilo que era o seu domínio territorial. O Flamengo, desde o início, bola rolou, o Flamengo já estava todo lá na frente
na frente do campo do Milionários, o que eu acho muito bom, muito positivo. Uma das coisas que esse time precisa, e precisa muito, é manter esse tipo de postura, essa coisa de pressionar o adversário no seu próprio campo, de adiantar a sua linha de zagueiros, de adiantar os seus volantes, para poder realmente retomar a bola muito rapidamente, já no campo do adversário. Justamente por causa de uma pressão dessa, o zagueiro foi tentar atrasar para o goleiro, atrasou mal, a bola ficou presa na grama, não sei. Enfim, o fato é que ela ficou entre o Pedro e o goleiro, e o Pedro foi lá e fez o gol. Então, é fundamental isso. O Flamengo começou marcando bem, teve essa sorte, essa ajuda do Milionários, e teve um gol lindíssimo do Vinha enfiando uma bola para o Pedro. E aí eu fico me perguntando se São Judas Tadeu, mais uma vez, está ajudando, né? Nada contra o Ayrton Lucas, pelo amor de Deus. Eu acho o Ayrton Lucas um bom lateral, mas o Vinha é melhor que ele, gente. O Vinha foi contratado por uma grana para ser titular, não para ser reserva do Ayrton Lucas. Mas aí o Tite fica com aquela demagogia barata dele, e dizia, o cara está jogando bem, eu não vou botar o outro. Mas ele pode estar jogando bem e o outro jogar melhor. Foi o caso hoje. O Ayrton Lucas fez várias tentativas lá pela esquerda e não produziu nada igual ao passe que o Vinha deu para o Pedro assim que entrou em campo. Agora, Papai do Céu ajuda, São Judas Tadeu ajuda. Foi assim que o Tite finalmente se convenceu de que o De La Cruz tinha que jogar como segundo volante, não como na posição do Arrascaeta, por causa do problema renal do Gerson. Agora, muito provavelmente, por causa da contusão do Ayrton Lucas, que foi uma dor no posterior da coxa esquerda, geralmente dor muscular, ainda mais aquela que o cara sente que tem que sair, ou seja, que puxou, é coisa para 20 dias no mínimo. Então, o Vinha vai ser titular. Mas aí, olha só que ironia. O Vinha vai ser titular, mas já vai começar a Copa América. E se o Ayrton Lucas não estiver pronto? E se o Ayrton Lucas não estiver com condições de jogar? Cadê o moleque das divisões de base que já devia estar treinando junto? Vai improvisar o Carbone de novo? O Carbone não é lateral esquerdo. O Carbone é zagueiro central. Pode ser improvisado na esquerda, como já foi? Pode. Mas não é a dele. E o Flamengo parece que não tem nenhum lateral esquerdo nas divisões de base. Isso é inacreditável que possa eventualmente entrar. É um problema para o Flamengo. É um problema sério para o Flamengo. Porque eu acho muito difícil que o Ayrton Lucas se recupere a tempo de voltar a jogar quando o Vinha for para a Copa América. A Copa América é daqui a 15 dias, gente. Então, olha só, já tem um problema aí. Mas fato é que a entrada do Vinha melhorou o Flamengo ali pela esquerda, e o Flamengo acabou saindo do primeiro tempo com 3-0, com um placar confortável e merecido. Confortável e merecido. Que garantia a vaga, mas que, obviamente, tinha muita gente ainda esperançosa, dizendo, poxa, de repente, o Palestino não ia fazer nada lá no topo da montanha, gente. O Palestino tomou de 4-0 do Bolívar no Chile. Vocês acham que ele tinha alguma chance de fazer frente ao Bolívar lá no topo da montanha? É claro que não. Logo depois veio a notícia do primeiro gol do Palestino, do Bolívar, logo depois a do segundo. O segundo foi anulado, mas foi 1-0. Depois o Bolívar fez 2-0. Parece que o Palestino fez 2-1 no final, nem sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí não tem como não lamentar, né? Não tem como não lamentar. E lamentar muito. Porque, vamos combinar, o grupo era uma barbada. O grupo, eu estou aqui na Sul-Americana, tem que isso, está disputando com as melhores campanhas. Pois o Flamengo saiu em segundo, olha aqui, terminou 3-1 o Bolívar em cima do Palestino. O Flamengo sai em segundo com 10 pontos, e vai jogar contra um dos primeiros. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo jogou um bolão no primeiro tempo, passou o carro, atropelou o Milionários, pobre Milionários. Desculpe o clichê. O trocadilho infame, perdão, trocadilho infame. Mas o Flamengo fez os 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo seguiu atacando, teve posse de bola, criou algumas oportunidades, mas não teve a mesma eficiência na finalização que teve na etapa inicial. Por isso mesmo,
O que acabou em 3 no primeiro tempo, poderia ter terminado em 6 no segundo, não foi possível todavia, porque o Flamengo perdeu gols com Cebolinha, com Pedro, e poderia ter feito uma vitória muito mais elástica, muito mais contundente. De qualquer maneira, gente, é o seguinte, o Flamengo conseguiu se classificar, como eu falei, mas não fica em primeiro lugar no grupo E, não. Nesse grupo E, o primeiro colocado é o Bolívar, que ficou com 13 pontos, o Flamengo com 10. O que significa isso? Que na próxima fase, dependendo do sorteio, o Flamengo pode ter pela frente um Palmeiras, pode ter pela frente um River Plate, pode ter pela frente um Atlético Mineiro, pode ter pela frente até mesmo um São Paulo, que vai jogar amanhã contra o Talheres, nesta quinta-feira, no Morumbi, se ganhar o jogo, qualquer resultado. Ganhou o jogo, o São Paulo fica em primeiro grupo. Pode pegar o São Paulo também, que bateu o Flamengo na final da Copa do Brasil no ano passado. Não é legal terminar em segundo lugar. O pessoal que terminou em primeiro também está preocupado com o Flamengo? Claro que está, óbvio que sim. Mas o Flamengo igualmente tem que ter suas preocupações, porque ficar em segundo e pegar um adversário desse quilate, Palmeiras, River, Atlético e até mesmo São Paulo, não é um bom negócio. Mais uma vez, pessoal, o Gabriel ficou no banco de reservas. De lá não saiu. Não foi tão apupado assim pela torcida. Alguns torcedores bateram palma, fizeram um tchauzinho, pediram foto, etc e tal, mas passou em branco. O Tite o deixou mais uma vez no banco, creio eu, que tentando fazer com que essa poeira baixe. Vai baixar essa poeira e assim que ela estiver mais tranquila, mais lá no solo, mais lá perto, sem machucar os olhos do torcedor, o Tite deve colocá-lo em campo. Entendeu? Mas sempre lembrando que na próxima sexta-feira, 7 de junho, vai haver o julgamento do Gabriel no CAS sobre a questão do doping. Ele pode ser suspenso por até 1 ano. E isso pode acontecer. Então a gente tem que ficar com o pé atrás em relação ao Gabriel. O ponto negativo do jogo, todavia, foi a entrada criminosa do Bruno Henrique no jogador do Milionários. Um absurdo a entrada que ele deu no jogador do Milionários. Criminosa, cartão vermelho, e acho até que no julgamento que vai ser feito pela Conmebol, ele pode pegar mais de um jogo de gancho. E isso não é legal para o Flamengo, porque é um jogador importante. O Cebolinha está jogando mais que ele? Tá. É merecedor da titularidade? Sim, mas o Bruno Henrique é um jogador muito importante para os projetos, para os planos do Flamengo dentro da competição. Não dizem que mata-mata é outra competição? E é outra mesmo. Não zera tudo? Muda tudo. A gente tá falando aqui dos adversários que podem pegar o Flamengo, né? Que o Flamengo pode pegar. Mas tem um monte de gente que não quer pegar o Flamengo também. Porque esse Flamengo, assim, acho muito difícil esse Flamengo continuar jogando esse futebol pobre que esse time tem jogado. Hoje, eu repito, foi um bom jogo, mas contra um adversário de qualidade técnica bem discutível. Quando termina o jogo do Bolívar, o Bolívar confirma a primeira colocação no grupo, vencendo o Palestino por 3-1. O Flamengo fez um outro bom jogo contra o Corinthians, também jogando no Maracanã. Só que são jogos que saíram da curva. Os 2 jogos contra o Amazonas foram muito ruins, apesar das 2 vitórias. Primeiro jogo, né? Faz o gol ali com 30 minutos. E não joga mais. E depois para, né? E lá em Manaus chega a tomar certo sufoco. Manaus foi mal. Né? Contra o Corinthians faz um bom jogo. Contra o Red Bull Bragantino não fez um grande jogo. Acha o empate, reclama depois com razão uma penalidade não marcada pro Flamengo. Mas assim, se você pegar, são jogos esporádicos bons do Flamengo. O jogo contra o Palestino, dos 3 jogos que o Flamengo fez no Maracanã, acho que até contra o Palestino o Flamengo foi melhor do que na goleada contra o Bolívar. Mas enfim, eu acho que é muito isso, né? Você tem momentos. Não é porque você fala assim, pô, esse Flamengo já engrenou. Já era pra ter engrenado. São 7 ou 8 meses já de trabalho de Adenor Bach. E eu repito aqui, põe a escalação do Flamengo aí na tela. Rossi, seleção. Varela, seleção. Davi Luiz, seleção. Léo Ortiz, seleção. Ayrton Lucas, seleção. Vinha, seleção. Alan, não. Gerson, seleção. Arrascaeta, seleção. Pedro, seleção. Cebolinha, seleção. Bruno Henrique, jogador que tem nível para jogar em seleção brasileira. Lohan, uma baita de uma aposta certa, um grande jogador. Gabigol. Léo Pereira. Fabrício Bruno. Então, o Flamengo tinha que jogar muito mais do que joga. Já disse aqui. Em alguns momentos eu tenho a impressão que esse Flamengo é muito mal treinado. E não deveria ser pelo técnico. Mas não é só isso não, Ricardinho. A gente falou a temporada inteira passada
sobre o quanto o Flamengo tinha um bom elenco e não conseguia jogar. Com quantos técnicos? Vários técnicos. E exatamente. Então, é por isso que eu acho que não dá para colocar só a culpa no Eu técnico. tô colocando lá. Acho que é uma ele tem junção. culpa. Eu acho que é uma junção, mas esse elenco do Flamengo ele precisa ser mais questionado. Porque não Precisa. funciona com um, porque o São Paulo ele muda demais o time. Porque não funciona com o outro. Quando eles tiveram agora um grande treinador. O VP é ruim. Agora o Tite também é ruim. Então, eu não sei. É o técnico que tá moendo o elenco do Flamengo ou é o contrário? Mas, É isso que eu fico me mas perguntando. peraí, aí o Flamengo vai ao mercado para contratar o treinador. Pois é, Treinador de trouxe. 2 Copas do Mundo, né? Ele chega, o Flamengo reage no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele recebe reforços nessa temporada. Não, os primeiros meses do trabalho do Tite foram bons. Excelente. O Flamengo chegou até a penúltima rodada do Campeonato Sonhando Brasileiro. ser campeão. Matematicamente, o time estava fora totalmente da briga. Tudo Perfeito. bem que o Botafogo ajudou a trazer todo mundo para Todo briga, mundo. né? É. Mas ele botou o Flamengo na briga de novo. Quais foram os reforços que o Flamengo trouxe? O Flamengo trouxe agora um só jogador, que é o De La Cruz, que faz muita diferença. Muita diferença. Demais. Luiz Araújo foi trazido, outro bom jogador. Já tava na temporada Chegou. passada. Chegou no final da temporada passada, né? E foi ganhando muito Chegou. espaço com o Ganhando Tite, né? Ganhou muito muita espaço moral com com o o Tite. Entendeu? O Cebolinha foi um jogador que o Tite fez com que ele voltasse a jogar aquilo que a gente viu. Só que assim, Gil, eu queria ver nesse Flamengo jogadas de profundidade. A gente não vê. Qual é a ideia de jogo do Flamengo? Pois é, mas é isso que a gente estava discutindo. O Tite, por característica, ele tem que prezar mais pelo sistema defensivo. Aí é onde eu questiono o Tite. Porque ele monta todo um esquema para primeiro ele não sofrer gols. Só que isso não tem funcionado também, porque várias Ele vezes o chega no Flamengo dá Gil, espaço. Ele fala, eu preciso me adaptar ao Flamengo, e não o Mas- Flamengo a mim. Isso não vai acontecer, Então não vai dar- aconteceu, mas estava dando certo. É inegável. A gente pode discutir aqui nível de enfrentamento do estadual, mas estava dando certo. O Flamengo passou sucessivos jogos sem sofrer gol com Sim. seu time titular. Então, O Carioca não tomou nenhum, né? a primeira proposta foi exatamente essa. Só que eu vejo também uma queda de rendimento considerável de várias peças aí. De coisa básica, de errar passe, de errar posicionamento. Até onde a gente pode cobrar o técnico e até onde os jogadores têm que ser cobrados. O que falta pra eles são peças. Agora sim, a gente entende que essa primeira fase ela teve mais percalços do que o rubro-negro imaginava, acredito, né? Derrota pro Palestino, principalmente, né? Não ganhar do Milionários quando você fica no 11 contra 10, toma um empate. No 1 a mais, o Flamengo piorou em Bogotá e acabou tomando empate. Enfim. Agora, quem tá do outro lado do sorteio, Claro. a galera do pote 1, nós vamos discutir time por time aqui, as possibilidades de adversários do Flamengo no sorteio da segunda-feira. Essa galera olha e fala, tudo bem, o Tite ainda, né, 2024 do Flamengo tá meio esquisito ainda, o Tite ainda tem umas coisas pra melhorar, mas eu não quero pegar. Eu, se sou primeiro colocado do grupo, eu olho e falo, porra, fiquei primeiro, fiz tudo bonitinho, vou pegar o Flamengo. Eu não queria pegar, quer mesmo, porque a qualidade técnica, nós estamos falando do elenco de uma folha salarial, como a gente falou aí no arquibancada durante o jogo, de 25 milhões de reais, amigo, é o elenco mais caro do continente, pô. Então, ninguém quer pegar, o Flamengo mais ou menos, mesmo assim ninguém quer pegar. Mas, e tem um outro detalhe que a gente tem que colocar na discussão. O primeiro jogo das oitavas de final vai ser daqui a 2 meses. Ah, então, São 2 meses. É outra competição. Você já vai ter tido a Copa América. O Flamengo pode melhorar muito daqui até lá. Você pode reforçar o time. Você pode perder peças. Então a gente tá falando de um confronto daqui de 2 meses que o Flamengo pode ser líder absoluto no Campeonato Brasileiro. 15 pontos na frente do segundo colocado. Muito difícil você projetar alguma coisa É com esse muito difícil. intervalo. A gente vai projetar o que a gente viu até agora. Porque é tipo a Champions. A É isso. primeira fase da Champions termina início de dezembro, o mata-mata é no meio de fevereiro. É isso. 2 meses, pô. Então são 2 meses que você vai ter mudanças no elenco do Flamengo. O Flamengo pode trazer grandes jogadores. O Flamengo pode perder, vai perder agora o Fabrício Bruno, que era o zagueiro titular do Flamengo. Beleza que a peça de reposição já tinha sido feita antes da saída que foi chegar do Léo Ortiz. Mas esse gap, como o senhor me ensinou, palavra bonita, né? De 2 meses, vai fazer com que mude muito, cara. É. Mude muito. Eu acho que Essa primeira fase. Destaque também, você destacou rapidamente. Primeiro, o Galo. Colts está ficou em segundo lugar no grupo, né? Havia o perigo de ficar pelo caminho, mas venceu 3-0 sobre o Milionários no Maracanã. A reportagem é do... Ah, não. Já a gente vai com a nossa reportagem. Mas o Flamengo, com 2 gols do Pedro, né, Elton, consegue um bom resultado, um bom primeiro tempo. Muito graças aos presentes que o Milionários deu ainda no primeiro tempo. Se é milionário, tem que dar presente, né?
mas acabou sendo, sim, falhas defensivas do time colombiano, mas a gente viu também o Flamengo mostrar um pouco, dar uma resposta, principalmente em casa, a um torcedor que está desconfiado. E a gente viu os torcedores ao longo dessa semana, né, falando não só de resultado, mas também de desempenho. Era muito difícil o Flamengo conquistar a primeira posição, porque o Bolívar tinha essa vantagem, né, de depender só de si para terminar em primeiro lugar. Quando as coisas têm que dar certo, dão certo, né? A bola pegou um efeito e ajudou o Pedro. Exatamente. O recuo, o goleiro estava esperando, inclusive, que a bola chegasse até ele, né, para ele dominar e conseguir fazer a progressão da jogada. O Pedro fez 1-0, depois o Gerson, né, tenta o cruzamento para o Pedro, e aí o desvio da defesa do Milionários acaba matando o goleiro, e com isso o Flamengo abriu 2-0 e abriu um 2-0 até relativamente tranquilo, né? Foi um time com sistema defensivo modificado, Davi Luiz começando como titular, né? Fabrício Bruno aí prestes a deixar o Flamengo, um time que foi pouco incomodado defensivamente. O Tite colocando um quarteto no meio campo, né, para tentar fechar um pouco mais o meio. Não, a gente falava da possibilidade de sair com o Eric Pulgar, ele saiu com o Alan, né, que aliás muito elogiado o Alan nesta noite. O Pulgar terá seu espaço com certeza, mas tem briga aí, hein? Tem briga. E é natural que tenha essa briga, né, Edu, porque é um elenco muito qualificado, né? Era natural que isso acontecesse. O Alan, inclusive, participou da entrevista coletiva, porque foi um dos destaques do jogo, ao lado do Tite no fim da partida. O Flamengo sabia que era muito difícil conquistar essa primeira colocação, dependia de um outro resultado que não aconteceu. E esse segundo lugar, logicamente, traz aí um clima de incerteza, né, para o Flamengo para as oitavas de final. Sabe que vai decidir fora de casa, uma vaga nas quartas, mas não sabe contra quem. Sabe que será contra um líder de chave. Pode ser um brasileiro, pode ser um River Plate, mas também pode ser uma equipe acessível. Até as oitavas, o Flamengo tem tempo para amadurecer ainda mais esse futebol. Recuperar também alguns elementos perdidos ao longo dessa trajetória. Mas não deixa de ser uma campanha decepcionante, abaixo do que o torcedor esperava. Mas pode virar a chave nessa temporada, né? E, aliás, o adversário pode ser o próprio Bolívar, líder do grupo, porque teremos sorteio para ver qual segundo pega qual primeiro, né? Obrigado, Pedro. E sempre ele, sempre Pedro, olha aí. Artilheiros do Flamengo nessa temporada, ele fez 41% dos gols. Foram 20. Olha a diferença. Everton Cebolinha, 4. Bruno Henrique, 3. Vamos falar da expulsão do Bruno Henrique, né? Foi juvenil. Arrascaeta e Léo Pereira, 3. Então, Pedro deixou 2 gols contra o Milionários. E que diferença, né, em relação ao Gabigol. A gente viu ali... na entrevista coletiva, o Tite fala do Gabigol rapidamente como mais um jogador, trabalha da mesma forma, mas tá meio complicado realmente o clima para ele. Já para o Pedro tá tudo bem, fazendo muito gol, deixou 2 nessa noite, jogador importantíssimo, acho que foi o melhor em campo? Melhor em campo e principal atacante do futebol brasileiro na temporada. A gente tem falado tanto, né, do Gabriel, das polêmicas que se envolveu desde o início da temporada e dos poucos jogos que fez também em 2024, esquece que o Pedro tem sido um cara fundamental para o Flamengo e um dos melhores jogadores da América do Sul. Para mim, o principal jogador, inclusive, da posição no nosso continente. E falando, inclusive, de jogadores brasileiros, né, é um cara que poucos clubes têm, né? Um cara que tem essa capacidade de finalização, mas também de ajudar os seus companheiros na construção das jogadas, porque muitas vezes sem a bola ele funciona muito bem, né? Arrastando o zagueiro, tentando fazer tabelas laterais, saindo da ponta para dentro, né? Como foi o segundo gol dele no jogo, para receber em profundidade, em condição legal, inclusive, para finalizar e marcar. E acabou, sim, sendo o destaque do Flamengo no jogo, como tem sido o destaque do Flamengo no campeonato. Na temporada. É um Flamengo com uma média de gols mais baixa em relação aos últimos anos, né, Edu? Isso a gente tem que levar em consideração também. Por isso o Pedro é destacado aí como artilheiro e o segundo colocado tem quase que 1/3, né, do que ele marcou em 2024. Mas também mostra que é um cara que coloca a bola no pé dele, que ele define, que ele decide. A frieza dele chama atenção, né? A calma que ele tem para decidir, às vezes em momentos até meio difíceis, assim, ele para e tira às vezes coisas da cartola.
E o Tite achou uma formação, o negócio é esse, é um quadrado no meio de campo. Hoje foi com o Alan, né, no lugar que a gente colocou como o do Pulgar, mas aí Arrasca, De La Cruz e Gerson um pouquinho ali pela direita. É isso, parece que encaixou, porque a gente está falando desde a vitória do Corinthians, vitória contra o Bolívar, né? Agora 3-0 contra o Milionários. Nesses 2 últimos jogos da Libertadores foram 7 gols, né? Sim. O fora da curva parece que foi o Amazonas, que não estava com aquela mesma vibração. E o Tite destacou muito a vibração que o time mostrou nessa terça-feira. Eu acho que a formação, se a gente for olhar o que o Tite tem feito nos últimos jogos, talvez se aproxime um pouco do que ele pensa de jogo até, de conceitos de jogo, né? Um jogo mais posicional, você tem ali o De La Cruz muitas vezes funcionando ao lado do Alan, fazendo a função de segundo homem do meio campo, o Arrascaeta tendo essa liberdade criativa, né, de jogar um pouco mais por dentro, sair para os lados do campo. O Gerson, sim, esse encontrou uma posição diferente, jogando até mais à frente do De La Cruz, né, muitas vezes, pisando na área, e 2 atacantes. E aí o curioso, né, 2 atacantes, o Everton e o Pedro. O Everton poderia ser o Gabriel, já que ele tem atuado como um atacante também. Claro, tem função de ponta, né? Um cara que arrasta muitas vezes no lateral. O Tite começou seu trabalho com o Everton de um lado e o Luiz Araújo do outro. E agora joga com apenas um jogador e dá esse corredor para o lateral, né? Um dos laterais sempre fazendo essa função de ponta. O Ayrton Lucas tem muita liberdade por um lado, né, que funciona muito bem, o Varela por outro. O Bruno Henrique, quando entrou, inclusive entrou no lugar do Gerson, né, funcionando ali como um meio atacante. Ele ficou 1 minuto em campo. Ficou 1 minuto em campo, mas a ideia era, né, fazer essa função também de segundo atacante. Então, imagino que o Tite vai encontrando essa formação dentro do que ele tem de elenco, mas com alternativas de mudar o jogo, como o próprio Luiz Araújo, como o próprio Everton jogando pelo lado. O Vinha entrou bem no segundo tempo, acho que trouxe também um elemento de construção, participa, né, muito bem ali da construção do jogo. Então, acho que é um time que vai se aproximando do que o Tite pensa com relação ao jogo. É o que o torcedor quer? Acho muito difícil. Não é aquele Flamengo de muito volume, de fazer muitos gols, mas é um Flamengo equilibrado. E equilíbrio é a palavra-chave do trabalho do Tite ao longo de sua carreira. Você falou Ayrton Lucas e Vinha, talvez tenha uma dúvida ali quem será o titular na maior parte da temporada. Cebolinha e Bruno Henrique, Cebolinha está na frente, Bruno Henrique entra e faz isso aí. É muita vontade de mostrar serviço, né? Num jogo que está 3-0, foi mal, foi muito mal. O VAR até demorou para expulsar o Bruno Henrique, que realmente teve uma noite daquelas lamentáveis. A gente está vendo o relógio ali, 83, ele entrou aos 81, ou seja, assim não... 2 minutos em campo e realmente com a abraçadeira de capitão, inclusive, né? Mas acabou não sendo útil para a equipe, muito pelo contrário, né? Acabou sendo um jogador que deixou o Flamengo nessa reta final, claro que é com um jogador a menos, mas o Milionários já não ameaçava tanto, mas de qualquer forma, um jogador que está fora aí da próxima partida do Flamengo nas oitavas e que também, né, mostra uma certa instabilidade. O Bruno Henrique, a situação do Bruno Henrique é diferente da situação do Gabriel, né? Ele está tendo mais oportunidades, ele voltou de uma lesão grave e voltou até bem na reta final da temporada passada. Não é mais titular do Flamengo, assim como o próprio Gabriel. Tem o apoio da torcida, e a gente está vendo ali, inclusive, né, o torcedor apoiando o Bruno Henrique, mas também a fase técnica dele não é das melhores. Por isso até ele é reserva nessa equipe do Flamengo. Vamos lá, vamos de Atlético Mineiro agora aqui no Sport Center. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí, se classifica. E em segundo, né? Infelizmente o Flamengo se classificou em segundo, o Flamengo foi muito aquém nessa fase de grupo. Sabemos que fase de grupo e mata-mata são competições totalmente distintas, a gente sempre fala disso, né? Geralmente a diferença de fase de grupo para o mata-mata, geralmente é a diferença de 2 meses, né? Então, daqui a 2 meses, como você percebeu no vídeo aí, daqui a 2 meses, Jorginho e o Ricardinho falaram sobre isso, né? Então, daqui a 2 meses, o Flamengo pode estar bem melhor, né? Apresentar o futebol bem melhor. Acho que eu tô vendo muita gente falando sobre o Flamengo pegar adversários, Palmeiras, Fluminense, Júnior Barranquilla, The Strong, de Bolívar, até o São Paulo também e outros times aí. Beleza. Mas eu tenho certeza que nenhum desses times que eu falei aqui, eu tenho certeza que eu esqueci alguém, o River Plate também,
ninguém quer pegar o Flamengo. O Flamengo, ele tem ele tem um grau de crescimento, de evolução no seu futebol que nenhum time da América do Sul tem. Só o Flamengo tem. Se pegar todos os times e jogar o seu máximo, ninguém se iguala ao Flamengo. Pega todos os times, joga no seu máximo, no seu auge, o futebol de cada jogador. Ninguém bate diferente com o Flamengo quando é quesito jogar o seu auge. Sabemos que o Flamengo não tá jogando. E nem outro time também não tá jogando no seu auge. Mas é aquilo, são 2 jogos, né? E o primeiro jogo ele acaba influenciando muito. Influenciando tanto positivamente quanto negativamente. Positivamente, porque o Flamengo golear. Exemplo, pegou um Palmeiras. Fez 3-0. Exemplo, pegou o Palmeiras. Palmeiras ou São Paulo. Fez 3-0. No jogo da volta, dificilmente o Flamengo vai fazer pelo menos um gol. Dificilmente. Sabemos que o Tite é um cara que arma o time pela defesa. Veja, mas assim, tá levando muito gol o Flamengo, né? Então o Flamengo tem que melhorar nesse quesito. Principalmente questão de jogo aéreo. Que nesse jogo não foi o problema. Mas aquilo, o Flamengo fazendo um placar muito bom no primeiro tempo, no primeiro jogo, dificilmente o Flamengo vai perder no segundo jogo de volta, né? Com um placar desses. Então o primeiro jogo é muito bom, né? Caso você consiga construir um placar. Caso não consiga, ou 1-0, ou um empate 1-1, 0-0, aí tu vai decidir fora de casa. Aí a situação fica mais difícil ainda, como aconteceu o ano passado, né? Então o Flamengo abriu um placar muito magro diante do Olímpia. Se eu não me engano foi 1-0, não tô lembrado direito não. E acabou perdendo lá de 3-1. Saiu até na frente do placar, né? Então é aquilo. Tem esse quesito aí. E falando sobre o jogo aí, o Flamengo amassou o Bolívar aí. Amassou o Bolívar. O Bolívar também. Atropelou aí o Milionários, o time já eliminado. A única jogada perigosa do Milionários teve um chute fora da área, teve uma cabeçada que o jogador acabou errando. No primeiro tempo, no minuto 34, teve uma jogada que o cara... E uma jogada de corpo, o cara tirou o Léo Ortiz e o Alan. O cara foi pra linha de fundo ali. O cara fingiu que ia pra cá, foi pra lá, tirou o Alan e o Léo Ortiz em uma jogada só. Cruzou e o cara conseguiu, o centroavante do Milionários conseguiu errar o gol, né? Graças a Deus. Então acho que para mim foi a jogada mais perigosa do Milionários na partida. E fora isso, o Flamengo dominou, resolveu o jogo logo no primeiro tempo. E, muita gente tá falando, o Milionário deu 2 gols pro Flamengo. Não foi. O primeiro gol do Flamengo foi no quesito Flamengo... Só um momentinho. Vamos ver. No primeiro gol, né, que o Pedro, o jogador recua a bola pro goleiro erradamente, né? Foi um recuo muito errado, involuntário. Involuntário não foi. Mas foi um recuo que ele queria colocar mais força na bola, né? Então, esse recuo, querendo ou não, aconteceu porque o Flamengo estava marcando com linha alta. Então, indiretamente, o Flamengo acabou ocasionando o erro. Que o goleiro pensou que a bola ia dar tempo de chegar nele, a bola quicou, acabou enganando ele e o Pedro conseguiu dar um toquinho, tirar do goleiro e depois empurrar pro gol. O segundo gol foi uma jogada muito boa de Davi Luiz, tocou pro Gerson, foi até linha de fundo, tipo lateral, tocou pro Gerson, deu aquela fatiada em direção ao gol mesmo, e o zagueiro tentou interceptar, acabou tocando e tirando do alcance do goleiro 2-0, né? Se eu não me engano, na minha visão, se o zagueiro não tivesse encostado a cabeça ali no lance, tivesse desviado a bola, acho que o Pedro conseguiria desviar esse cruzamento do Gerson e marcaria o segundo gol. E o terceiro gol foi uma obra-prima, né? Um lance, vamos dizer assim, não vou dizer um lançamento. Foi uma interceptada que o Vinha conseguiu ali na região do meio de campo. E o Vinha conseguiu interceptar, arrastou a bola para o meio de campo. Deixa eu botar no vibrar aqui porque tá difícil. Arrastou a bola para o meio de campo e deu aquele passe, rasgando a defesa toda, pro Pedro, que em 2 toques guardou a bola no gol, né? Dominou e guardou. E o Bandeirinha ainda conseguiu dar impedimento naquele lance. Sinceramente, conseguiu dar impedimento, né? Ele na mesma linha do zagueiro conseguiu dar impedimento, né? Ainda bem que o VAR tava lá pra consertar a besteira do Bandeirinha, né?
Mas depois disso, o Flamengo criou bastante chance ainda. Bicicleta do Pedro, o chute do Luiz Araújo, o chute da Arrascaeta para fora. Então o Flamengo criou algumas chances sim de ampliar o placar, fazer 4x0, 5x0 aí, que não seria mal nenhum, não seria nenhum erro falar isso. Mas no segundo tempo o Flamengo estava com o pé mais torto do que no primeiro tempo e acabou não conseguindo fazer os gols, né? Mas foi uma partida muito boa. O Flamengo tem que melhorar em alguns quesitos ainda aí. E o Arrascaeta, questão parte física, né? Arrascaeta, questão parte física, já não é de agora, hein? A gente tem que tocar nesse ponto aí, né? Então é isso aí, deixa seu like, deixa sua opinião, o que você achou sobre o jogo aí. E a preocupação do Ayrton Lucas para a sequência do mês de junho, né? Porque o Vinha vai servir a seleção, né? Então tem essa situação. O Vinha indo, o Ayrton Lucas ficando lesionado. Quem vai assumir a lateral direita? O Varela? Vai improvisar lá e o Wesley na lateral direita? Quem será, né?